Pois é, uma declaração polêmica demais que foi exposta na Globo sobre o fim do mandato do Hugo Mota e a pressão, uma verdadeira guerra campal. Pois é, a questão da anistia virou uma questão de honra para muitos deputados e parece que o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal estão perdendo essa briga. Por outro lado, o Bolsonaro tem que articular, sim, com os governadores de direita e mostrar a pressão necessária para a aprovação do PL da anistia. Porque para pensar comigo também, como que um governador de direita pode querer o voto do Bolsonaro e do bolsonarismo se ele não apoia a principal pauta dessa corrente política? Pois é, matéria do jornal o Globo mostra também a articulação do Bolsonaro com os políticos, né, com os governadores de direita. Isso e muito mais faz parte aqui do nosso editorial, como, por exemplo, uma matéria do Poder 360. Meu amigo, parece que os congressistas estão começando a virar casaca em relação ao STF. Estão incomodados, só está precisando um start para que eles comecem a aprovar pautas limitando os poderes do STF, uma vez que o Congresso está muito incomodado com o Supremo Tribunal Federal. E hoje, né, eu queria falar para vocês, o impeachment do Lula foi pautado, agora vai. Mas é 1º de abril, não dá para confiar que isso vai acontecer, né? Parabéns a todos os políticos, ou melhor, a maioria dos políticos brasileiros, que hoje é o dia de vocês. Parabéns aí também, né? Até o próprio presidente da República no dia de hoje. Vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo. Não esquece de se inscrever no canal. Se você quer matérias imparciais, sem militância política, você está no canal certo. Então, inscreva-se aqui para receber as notificações, para ficar sempre ciente do que está rolando na política brasileira. Bora para cima, vem comigo que eu tenho matéria importante para você. E aí também, não deixa de visitar a nossa biblioteca digital também. Aqui você vai conhecer os nossos e-books que foram preparados especialmente para você, tá? Para você que gosta de investimento, nós temos segredos da renda fixa. Agora você que quer crescimento pessoal, recomendo demais 20 regras para a vida. Esse livro aqui foi preparado especialmente para você que quer, sabe, o crescimento pessoal e espiritual, como pessoa, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Esse livro, né, foi uma reflexão, eu escrevi há 5 anos atrás esse livro, foi uma reflexão que me ajudou muito no meu pessoal. Talvez possa ser útil para você também, tá certo? Vem comigo, vamos entender o que está rolando. Matéria do Globo. É o seguinte, o Bolsonaro se reaproxima de governadores da direita em busca de apoio à anistia do 8 de janeiro. Depois que ele se tornou réu do processo do suposto golpe aí, o Bolsonaro volta a sondar e pressionar governadores. Essa semana teve uma troca de mensagens, inclusive entre o Bolsonaro e o Zema, onde o Zema falou, olha, não adianta vocês espernearem, o maior líder da direita do Brasil chama-se Jair Messias Bolsonaro. E o Bolsonaro retribuiu, né, o elogio, elogiando muito também a atuação do Zema, mostrando um alinhamento completo do Zema com o Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas também, apesar de não ser fiel nas pautas, ou seja, causa um certo incômodo aí a aliança com o Kassab, a aproximação com ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ele é fiel ao Bolsonaro. Isso não dá para você negar. O Tarcísio, quer queira, quer não, ele sabe que é só uma fagulha para ele se tornar o próximo Dória. Vocês sabem disso. Então o Tarcísio também é alinhado. Agora, e os demais governadores? O Caiado, que deu uma declaração um tanto quanto vergonhosa de que não, o judiciário brasileiro não está extrapolando os seus limites. Como que ele quer o voto das pessoas? Se bem que ele vai concorrer agora a presidente. Eu acho muito pouco provável que ele consiga, né, sem o apoio do Bolsonaro ou principalmente contra o Bolsonaro. Mas a grande questão é, como é que vai pedir o voto? Como é que vai olhar na cara do eleitor do Bolsonaro para pedir o voto falando que não vê abusos na prisão da Débora? Não tem como. Então o Bolsonaro age certo. Agora, cá entre nós, vamos falar também que esse PL da anistia não alcança só os que já foram presos no 8 de janeiro. Vamos lembrar também que, sem sombra de dúvida, o PL da anistia alcança também o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro? Apesar que o Bolsonaro não foi condenado, apesar
do fato de que você não tem como pedir anistia para quem ainda não foi condenado. Mas aqui, entre nós, se os presos do 8 de janeiro forem anistiados, porque o Congresso reconheceu que eles são presos políticos, como é que o Bolsonaro poderia estar armando um golpe com figuras que são consideradas presas políticas, né? Joga por terra tudo. Ainda que Bolsonaro não foi condenado, o processo para. É simples assim. A Natuza Neri, que é a jornalista da Globo, ela disparou contra o Hugo Mota. O Mário Frias que fez a publicação e questionou: Natuza, isso aí é um recado para o Hugo Mota? É uma ameaça para o Hugo Mota? Se for um recado ou uma ameaça, quem que está mandando através da Globo? Porque ela falou que se o Hugo Mota apoiar o PL da anistia, acabou o mandato dele. Será uma guerra campal. Opa, algo de errado não está certo. Como pode um deputado, presidente da Câmara, ficar limitado ao que uma ala do judiciário ou do governo quer? Isso não é normal. Escuta o que ela falou. São tantos os problemas do Brasil e são tantas as soluções que o Estado precisa encaminhar para dar conta de contemplar os problemas, as soluções para os problemas que os brasileiros e as brasileiras vivem, que falar em anistia agora parece até virar as costas para esses problemas. Vamos lá. Ela falou que tem tantos problemas do Brasil, claro, com o governo que está aí, aumentou e muito, que falar em anistia agora parece que é virar as costas do Brasil. Deixa eu falar uma coisa para vocês blogueiros aí da militância jornalística. Tem tanto bandido no Brasil, tem tanto traficante, tem tanto abusador, que o foco do Supremo Tribunal Federal e o foco do Judiciário brasileiro ser só a prisão do Bolsonaro é virar as costas para a democracia. Você não acha que é uma vergonha isso? E onde já se viu falar em anistia antes sequer de condenação. Tudo bem, no caso dos condenados que já foram e que já estão cumprindo as suas penas ou que já fizeram um acordo com a justiça, eles seriam contemplados. Mas todo mundo sabe que o projeto da anistia, o objetivo real mesmo, é beneficiar Jair Bolsonaro. Nananina não, tá errado. O objetivo real é a anistia dos presos que foram condenados. Você já deixou claro. O objetivo reflexo é alcançar Bolsonaro. Só que aí entra a grande questão. Por que tanta preocupação da mídia militante, do governo e do Supremo Tribunal Federal? Então, essa história não tem como avançar, porque se o Hugo Mota avança com o projeto da anistia, ele acaba com o mandato dele. Opa! Se o Hugo Mota avança com o projeto da anistia, ele acaba com o mandato dele. Porque vai virar uma guerra campal. Se o projeto não é um projeto do Brasil, se ele não alcança o problema dos brasileiros, os problemas da vida real, por que então ele seria pautado agora? Vem cá, se o projeto não é um problema do Brasil, quem define de quem é o problema? Não seriam aquelas pessoas eleitas que participaram de um pleito, concorreram, conseguiram o voto e agora, sobre a pressão popular, definem o que é ou não projeto do Brasil? Ou seriam ministros togados que nunca receberam um voto que vão definir o que é do Brasil? Ou seria só o Lula sozinho? O Lula recebeu votos. Mas seria só o Lula sozinho? Ou seria a militância de redação que define o que é problema do Brasil ou não? Então, é uma fala desconexa da realidade. Se ele for pautado agora, paralisa absolutamente tudo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, isso para a agenda da própria oposição, para a agenda do próprio governo. São tantos os problemas do Brasil e são tantas as soluções que o Estado precisa encaminhar para dar conta de contemplar os problemas, as soluções para os problemas que os brasileiros e as brasileiras vivem, que falar em anistia agora parece até virar as costas para esses. Olha só, o que é o meu recado aqui? Né? Talvez esse vídeo chegue no Hugo Mota. Hugo Mota, não vai acabar o seu mandato. Pelo contrário, se o Hugo Mota pautar a anistia agora e o Bolsonaro abraçá-lo, o Hugo Mota vai ser eternamente lembrado e reeleito por muitos e muitos anos com um abraço, com o apoio do Bolsonaro, né? E aí, o que a Globo apresenta aqui, isso sim é o contragosto do que a população, do que o povo quer.
Então, se o Hugo Mota abraçar essa pauta, meu amigo, esquece, né? É como o próprio Eduardo Bolsonaro é o mais bem votado, e todos os deputados que têm um abraço do deputado do Bolsonaro sempre serão reeleitos. O Hugo Mota, né, não erra em nada em abraçar o bolsonarismo, a não ser, né, o fato de que indevidamente arruma um inimigo chamado Supremo Tribunal Federal, que não poderia acontecer. Coisa que ele teria apoio contra o Supremo também. Olha só essa pesquisa. E, pessoal, peço só desculpa pelo barulho, né, que tá trocando um ar-condicionado aqui, mas vamos para cima. Não vou parar aqui, não. Vamos lá, matéria do Poder 360. 8 em cada 10 deputados, congressistas, deputados não, congressistas, acham que o STF invade as suas competências. A avaliação positiva do Supremo caiu entre deputados e subiu entre senadores. Levantamento é do ranking dos políticos. Olha só que coisa mais maluca. A percepção dos congressistas sobre a Corte mudou de 2024 para 2025. A avaliação positiva da Corte entre os deputados caiu de 33% para 20%. No Senado, no entanto, ele subiu de 33% para 42%. Ou seja, os senadores, que é quem faz o entrave ali com o Supremo Tribunal Federal, eles, né, estão mais alinhados ao STF. Por outro lado, a Câmara, né, só 20%, ou seja, 80%, não quer muito papo com o STF. Vamos lá, pessoal, vamos falar de coisa importante agora, né? Acho assim, é importante lembrar que na hora da doença as pessoas vão ficar vulneráveis, e aí o pior de tudo é você estar, né, com um canhão apontado para a sua questão financeira. Vamos falar do Constantino, uma notícia boa. O Alexandre de Moraes liberou as contas do Constantino para que ele possa fazer o tratamento de câncer. E aí levanta alguns questionamentos, né? Por que a gente está vendo alguns recuos agora do Alexandre de Moraes? Seria estratégia? Seria recuo mesmo? Ou seja, está sentindo a pressão? O que será que foi? Eu vou interromper aqui a conversa para trazer uma breaking news no Braddock, que diz respeito a mim, mas também ao sistema brasileiro e à postura do Alexandre de Moraes, ministro que, de alguma forma, vem demonstrando alguns sinais dúbios, né, de recuo, não sei se a pressão está funcionando. Eu estava aqui ao vivo com vocês e tocou o telefone, era meu advogado. Eu não atendi, ele falou, me liga urgente. Eu falei, decidiram? Aí ele, pode dar as breaking news. Alexandre de Moraes mandou liberar minhas contas bancárias no Brasil após a nossa petição por conta do tratamento do câncer. Que bonzinho. Ótima notícia. Que bondoso ele. Pois é, boa notícia, né? Agora, o motivo desse recuo é que levantou questionamentos ali no Braddock Show, né? Eu quero, me solidarizar ao Constantino, né? Que ele recupere, né? Dessa doença o mais rápido possível. Há poucos dias tivemos uma boa notícia também, que havia um doador compatível, né? De medula pro Constantino, que ele encontrou, parece que estava na Europa, foi o que ele informou, né? Então, esperamos que ele melhore logo. Vamos lá, e as críticas ao Lula continuam com todo, né? Com tudo. O Lula, ninguém esquece daquela frase do Lula, né? Aquele cara que só quer tomar uma cervejinha, que ele não aguenta mais ver essas pessoas serem judiadas pela polícia. Mas olha só, grave. Com o governo Lula, 28 celulares são roubados por minuto no Brasil. Mas tem que prender o Bolsonaro, né? Afinal, o Brasil não tem problema nenhum de segurança. Coloca aí que o nível de feminicídio no governo Lula estourou. Mas tem que prender o Bolsonaro. Que em São Paulo mesmo, o nível de roubos de carro até diminuiu, mas os de furtos aumentaram em muito. Mas tem que prender o Bolsonaro. Já está aqui na nossa tela um resumo aqui que nós preparamos com base em uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Datafolha, que ambos estimaram quantas pessoas teriam sido vítimas desse tipo de crime e o tamanho do prejuízo anual para o Brasil. Nada menos do que 1 em cada 10 brasileiros disse em uma pesquisa feita no segundo semestre do ano passado que foi alvo ou de roubo ou de furto de celular num período entre julho de 2023 e julho de 2024. Então isso é um período anualizado. A cada hora, segundo esse estudo, 1.680 pessoas são vítimas desse tipo de crime no Brasil, o que significa isso que você está vendo na sua tela, 28 casos de roubo ou furto de celular por minuto em todo o país,
prioritariamente nas capitais, nas grandes cidades, menos no interior, mas ocorrendo de forma generalizada no país. Vamos lá, pessoal. Tem um menino, eu quero até apresentar para vocês, o Gil, que ele toma conta dos meus investimentos, né? Ele que me dá as orientações de ações. Aí ele até brincou, ele zoou, né? Quando a gente viu essa matéria aqui, ele falou o seguinte: olha, se eu pudesse te dar uma recomendação com essa notícia, compra ações da Ambev. Pois é, porque com essa quantidade de furto de celular que tá tendo e com a fala do presidente que é só para tomar uma cervejinha, as ações da Ambev explodem, né? Pois é zoeira, não é recomendação de nada, isso aqui é só zoeira. Mas assim, a grande realidade dos fatos é que, meu amigo, né, não pegou ninguém de surpresa, ninguém esperava diferente. Vamos falar disso aqui, pessoal? Olha só, eu já tinha até comentado com vocês, mas o Paulo Matias, ele trouxe uma publicação aqui falando sobre o Nicolas Ferreira, deputado federal bem votado pra caramba, o mais bem votado, né, da última eleição. Dá uma olhada nisso aqui. O cara não descarta ser governador e é importante, porque em 2030 ele não vai ser governador não, né? Vocês já sabem o que ele vai ser. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, aparece na liderança das intenções de voto para o governo de Minas Gerais, segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá. No cenário com mais nomes, ele soma 30,9% das preferências, à frente de Cleitinho, senador do Republicanos, que tem 22,9%, e Alexandre Calil com 17,4%, Alexandre Calil que foi prefeito de Belo Horizonte. No segundo cenário, sem o Cleitinho na disputa, o Nicolas chega a 44,8% das intenções de voto. O deputado federal já declarou publicamente que não descarta essa candidatura ao governo do estado de Minas Gerais, mas é impressionante os números, né? Um deputado com 30,9%, praticamente aí 31%, e nesse cenário ele está junto com um aliado, né? Um parceiro que é o senador Cleitinho de Minas Gerais, ou seja, totalizar aí que talvez Minas Gerais possa eleger um jovem no primeiro turno. O que você acha do Nicolas Ferreira? Deixa seu comentário aí. Eu acho que se ele conseguir, né, se eleger governador de Minas Gerais, ele vai só conseguir um mandato. Ele não consegue 2. Porque em 2026 ele ganha para governador. 2030 ele é o próximo presidente do Brasil, com os números iguais a esse. Principalmente se fizer uma boa gestão como governador do estado. Pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que vem sendo levantado é, né, a questão do ministro Fux, que vem, né, ganhando notoriedade pelo confronto ao próprio governo Lula e confronto, né, ao Supremo também. Ou seja, ele vem discordando mais em falas do que em votos. Só que a grande questão aqui é, o que é o olhar do Fux sobre o governo Lula? Pois é, a primeira turma que tem o Moraes, indicado pelo Temer, né, que eles chamam de golpista, né? Moraes, a Carmen Lúcia, indicada pelo PT, né? Cristiano Zanin, Flávio Dino, todos, né, indicados agora recentemente pelo PT. Aí tem o ministro Luiz Fux, que também foi indicado pela Dilma, pelo PT. Só que ele já vem dando declarações, inclusive discordar do governo Lula, principalmente no quesito, né, internacional, ou seja, a questão internacional. Por quê? Porque é judeu, né, e ele vem falando que o governo Lula vem envergonhando, né, o Brasil e o mundo no campo internacional. Poderia ser um ministro que poderia fazer um levante aí, né, ante aos desdobramentos aí do governo e do próprio STF? Pode ser, né? Pode ser. Vamos lá, pessoal. Líder petista pede que contratos da União com a empresa de Musk sejam previstos. O líder do PT na Câmara dos Deputados apresentou na segunda-feira uma indicação à Casa Civil para que o governo federal revise os contratos firmados com a Starlink, empresa de satélites de Elon Musk. Viola a segurança jurídica do país, né? Ou seja, por questões ideológicas, eles querem violar um contrato com uma empresa internacional. Agora você para pensar, se você tem uma empresa, uma multinacional, e quer fazer investimentos no Brasil, você olha para uma noticiazinha dessa, o que você faz? Eu passo longe, eu corto volta. Não é à toa que grandes empresas
estão pulando fora do Brasil, tá indo tudo pro Paraguai aqui do lado. Produz mais barato, com menos imposto e vende aqui no Brasil mais barato ainda. Dá para vocês entenderem o quanto um governo ruim estoura, né, qualquer possibilidade do país desenvolver, né? O governo não ajuda ninguém, mas é um entrave para quem quer crescer. É o que tem aqui no Brasil. A imprensa tradicional descobre o PT, matéria do Guilherme Fiuza. Olha só, os veículos de imprensa estão procurando exercer sua responsabilidade de formadores de opinião diante de um governo que, aos olhos deles, assume uma conduta perdulária e inconsequente. Enfim, depois de mais de 2 anos e meio quase, a imprensa começa a entender que o Lula está pronto e preparado para destruir o Brasil. Com raríssimas exceções, e até nessas exceções tem exceção da exceção, ou seja, até na Globo, por exemplo, já tem quem está criticando o governo, a imprensa parece começar a entender quem é o PT de verdade e qual é o plano do PT. É aquilo que o Lula falou, ele vai voltar e vingar de todo mundo, né? É a percepção que se tem hoje em relação ao Lula, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Daqui a pouquinho, tá? A gente volta com mais um editorial para vocês, trazendo aí mais um pouco do resumão, né, das principais notícias que passaram pelo Brasil hoje, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.